Família, assim como vocês fazem parte da minha família. Minha esposa mandou um abraço, para cada um de vocês aqui. Como sempre eu digo, estou debaixo das bênçãos dos meus pastores, amém? Amém. Queridos, hoje é um culto de família. E eu estava meditando nessa palavra, e durante todo o culto aqui o Senhor falou tremendamente comigo. Desde as orações em que o pastor fez as orações aqui, o pastor sempre frisou filhos, famílias, libertação, milagres e curas, E por muitas vezes nós estamos na igreja, e se hoje eu perguntar para cada um aqui o que cada um está fazendo aqui, a resposta vai ser de pronto. Estamos aqui para adorar. A palavra do Senhor diz que a oração do justo muito surte os seus efeitos. Você vai entender durante a ministração que nós estamos aqui para muito mais além do que só adorar. Adorar é agradecer. Mas nós viemos aqui para receber poder do alto céu, para ser um pilar de sustentabilidade, para aqueles que estão caídos possam ter ajuda para se levantar. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz: há tempo determinado para todas as coisas. Talvez ainda não aconteceu na nossa vida aquilo que nós prevemos ou aquilo que nós almejamos. No livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, a palavra do Senhor diz que Jesus ia caminhando e se aproximou dele um leproso. E disse para Jesus: se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus, movido de compaixão, pastor, Jesus disse: eu quero. E disse para aquele homem, para que ele fosse se apresentar ao sacerdote, cumprir todo aquele ritual descrito pela lei de Moisés no livro de Levítico, pastor. E Jesus disse para aquele homem, para que ele não noticiasse para ninguém. Mas como é que a pessoa tomada por um milagre, cheio da presença de Deus, vai se conter e não anunciar esse evangelho que cura, salva, liberta, como uma pessoa que recebeu de Deus o Espírito Santo de Deus, vai se conter, vai parar. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus quer falar, quer pronunciar, quer externar a sua fé. Muitas das vezes a gente caracteriza a lepra somente como uma doença. É somente uma doença. Nos tempos antigos era uma doença, mas hoje nós podemos aplicar que as doenças do século 21 estão em outras coisas. Tem pessoas desfalecidas da fé que hoje está procurando esse Jesus. Tem pessoas aí que está cego espiritualmente, que está procurando esse Jesus. E esse Jesus, movido de compaixão, ele está ali dizendo: eu quero que ele seja limpo, eu quero que ele seja limpo, eu quero que ele seja limpo. Glória a Deus, aleluia. Mas foi através, eu acredito, que da oração. A oração do justo muito surte os seus efeitos. Nós estamos diante de um texto que muito me chamou a atenção, pastor, porque vem logo depois da narrativa de um homem que procurou obter lucros e ganhos de uma forma não muito vantajosa, não muito gratificante, vamos dizer assim. Mas não é isso o texto. Logo depois dessa história de Geazim e Naamã, começa esse texto agora, os filhos dos profetas. Chega para Eliseu ali e diz para Eliseu que os lugares que ele estava era estreito e eles precisavam alargar mais. Talvez muitos dos nossos sonhos
Nós estamos se acomodando e se acostumando e esquecendo de buscar mais do Senhor, aquele que pode todas as coisas. No capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para Abraão: levanta, sai do meio da tua parentela, vá para o lugar aonde eu te ordenar, e de ti farei uma grande nação. Tem vezes que Deus está nos chamando para que nós venhamos a largar com Ele conhecimento, intimidade, para que nós venhamos a largar com Ele fé, para que nós venhamos a largar com Ele a nossa credibilidade. Está pequena, pastor, precisa aumentar. Não podemos continuar aceitando as coisas pequenas. Deus está nos chamando para algo grande. Os filhos dos profetas não se contentaram com o estreitamento. Chama Eliseu para ir ao Rio Jordão, para que eles pudessem cortar uma viga, pastor. Por que uma viga? Porque a viga, pastor, é sustentabilidade para qualquer projeto, é sustentabilidade para qualquer sonho. Eles precisavam ter o começo, o alicerce. Eu quero dizer para você nessa noite que você veio aqui para ser um alicerce. Deus te chamou aqui nesta noite para ser um alicerce. Tem muitas vezes que você pergunta: por que a minha luta é tão grande? Por que é tanto trabalho? Por que é tanto entrave? E hoje Deus está te respondendo: você é o alicerce de toda essa estrutura. Sabe por que muitas vezes a dor nossa é maior, a luta é maior, pastor? Porque se nós, pastor, fraquejar, toda a demais estrutura que está sendo levantada, pastor, cairá junto com o alicerce. E isso não nos dá o direito nenhum de parar, de esmurecer, de desanimar, porque através de nós que sonhos serão reavivados. Você está entendendo o motivo de você estar aqui? Deus está te levantando como um pilar. Antes deles irem para o Rio Jordão, Eliseu liberou eles que eles fossem. Mas eles, meio em dúvida, disse para Eliseu: vamos conosco, tu irás conosco. Quantas pessoas, pastor, não precisa de uma motivação, pastor, que sonha, pastor, tem vontade, pastor, mas ainda não está na plena confiança e na total confiança de Deus, pastor, mas precisa de alguém que esteja mais forte para poder encaminhar ele, para que ele possa chegar ao seu objetivo, chegar ao seu sonho, chegar aos seus projetos, chegar até mesmo aos pés do nosso Salvador. Aleluia. Tem gente que vai precisar da gente para que a gente possa condicionar essas pessoas a elas chegarem no lugar que elas precisam chegar. Eles vão até o Rio Jordão. Quando chega no Rio Jordão, eles cortam a viga, cortam a madeira, e eles já vão saindo para retornar para casa. A palavra diz que não se sabe o nome ou quem foi. Um deles estava com um machado, e o machado caiu ali. O machado aqui, ele representa os dons espirituais de Deus. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas não têm negligenciado os dons espirituais de Deus,
não tem aproveitado esses dons da maneira sensata, da maneira correta, da maneira que Deus quer que seja usado. Meu Deus. O ferro era algo, pastor, muito caro naquela época. Era algo essencial numa construção. Mas como eu disse, alguém não guardou como deveria guardar. E o ferro e o machado caiu. E pelo peso, pastor, ele afundou. Aqueles homens agora começam a clamar: ah, Senhor! Ah, Senhor! Era emprestado. Sabe por quê? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O que Deus te deu, Ele só te emprestou. Porque toda honra e toda glória é dele. Não se vanglorie pelos dons que tem. Se vanglorie se seu nome está escrito no livro da vida. Jesus! Eita Deus! Oh, meu amor! Tem gente que se vangloria Meu Deus! porque prega bem. Aleluia! Tem gente que se vangloria porque canta bem. Tem gente que se vangloria pelos dons, mas está negligenciando a ordem do Senhor. Guarda, guarda o que Deus te deu. Eles chamam Eliseu agora. Eliseu vai até ali, pega uma galha, um tronco de árvore, e ele ora ali, eu acredito, porque tudo é a base da oração. Eita Deus! A palavra diz que Eliseu, com aquele galho de árvore, ele faz com que o machado flutue. E a palavra diz que o que estava caído, o que estava caído, pastor, às vezes nós chegamos aqui na igreja abatidos. Nós também temos as nossas lutas. Nós também temos os nossos sonhos. Nós ainda almejamos muitas pessoas da nossa parentela, da nossa família, que venha ter esse encontro verdadeiro com Jesus. A palavra para Jeremias foi: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. A luta é grande, os desafios são maiores ainda, mas você há de contemplar, porque a palavra diz que todo aquele que perseverar receberá a coroa da vitória. Tu vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Sabe aquele instrumento, como nós vimos aqui agora, o instrumento louvando, pastor, e dando testemunho. Sabe aquele instrumento que estava caído, que estava no fundo do rio, no fundo do poço? Sabe aquele instrumento que está passando na sua cabeça agora, que está no fundo do poço, que para muitos não tem mais jeito, que para muitos não vai flutuar, que para muitos não vai se levantar? Deus nesta noite está dizendo para você: aquilo que está caído vai levantar, porque eu quero e o meu nome será glorificado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Se a gente sair um pouco do texto e lá para Atos 20,
A Bíblia fala a respeito de um homem por nome de Eutico. Paulo chega na Grécia e começa a pregar de cidade em cidade. Em uma cidade, Paulo chega numa casa, e aonde o servo de Deus chega, pastor, ali vira o tabernáculo, a igreja do Senhor. Não precisa de templo. Aonde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu se faço presente. Tinha naquela casa um jovem que, quando Paulo foi pregando, estendendo a pregação, ele não dava ouvido à palavra. Acredito eu que em meio a essa pregação, muitos conselhos foram dados, como os conselhos que vocês têm dado, mas ele não dava ouvido à palavra. Estava no sono da negligência. Mas Paulo continuou pregando. Paulo insiste em pregar, porque a palavra diz que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Está no sono da negligência, mas algo sobrenatural vai acontecer, que foge do meu controle, que foge do teu controle, mas o nome de Deus será glorificado. Eu te encosta numa janela, talvez querendo que aquele culto acabasse logo. E nesse sono, ele acaba caindo. E a palavra diz que Paulo para a pregação. Me chama muito a atenção isso. Porque Paulo deixa os que estão dentro e vai socorrer os que caem, os que estão fora. A palavra diz que esse homem, quando cai, é dado como morto, pastor Guilherme. Eu sei que muitos de vocês aqui, eu não sei para quem eu estou pregando. Amém. Vocês já ouviram, vou botar no plural, vocês já ouviram dizer, tem mais jeito, né? Desiste. Salário do pecado é a morte. É consequências da negligência, da desobediência. Se caiu, ou se não levantou, foi porque não quis. A oportunidade foi dada. Desiste. Abandona. Se preocupe com as coisas que são mais relevantes. A palavra diz que dentro daquela casa tinha um luzeiro, tinha uma mesa de pão para ser servida. Mas Paulo não se preocupa com aquilo. Paulo não se preocupa com as falas extras. Ele desce a escada, abraça aquele homem. E a palavra diz que aquele homem reviveu. E muitos se alegraram com Paulo. Eu não sei como é que você entrou aqui, como está a sua família. Acredito eu que nem todos são cristãos, professam a mesma fé. Mas hoje é noite de nós entendermos que nós somos o pilar de muitos sonhos. Nós somos o pilar de muitos projetos. Se você desanimar, se você desfalecer, a estrutura todinha sucumbirá junto com você. Resista. Deus hoje te chama para resistir. Deus hoje lança uma responsabilidade na sua vida, muito mais do que a que você tem. Deus hoje fala para você, você não pode. Você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de parar.
Você não pode parar, porque no dia certo, na hora certa, Deus há de entrar com providência. E tu verás aquele que está caído hoje. Tu vai ver ele pregando no altar, como foi falado aqui, noticiando: Cristo salva, cura, liberta, faz milagre. Esse é o Senhor, Salvador de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus. Hoje é uma noite, a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente dos da família, é pior do que aquele que negligencia a fé. Não desista. Não desista. Não desista dele. Não desista dela. Não desista. Mesmo que você ache que está difícil. Está difícil, Deus te revigora. Está desfalecendo, Deus te capacita. Glória a Deus. Clame ao Senhor. Quando se sentir fraco, clame ao Senhor. E Ele do céu derramará o seu Espírito, te revigorando e te fortalecendo. Essa noite eu quero deixar essa mensagem para cada um de vocês. A luta é grande. Da outra vez que vocês estiveram lá, eu não sei porquê, mas Deus me levou a falar algo e hoje volto a falar aqui. Às vezes a gente vê acontecendo fora. Às vezes a gente fica se questionando, pastor, por quê? Às vezes eu ministro, pessoas se curvam a esse Deus. Às vezes é pedido oração. Eu oro, as coisas acontecem na família das pessoas. E por que não na minha vida? Você deve estar se perguntando agora. Existia uma mulher no livro de Samuel. Uma mulher por nome de Ana. Ela era estéril. Esposa de Elcana. Elcana tinha duas mulheres. Uma era Penina. Penina, pastor, dava filhos a Elcana. Se sentia melhor. Se sentia acima de Ana. E Ana clamava ao Senhor para que o Senhor abrisse sua madre. Mas ela orava de uma forma diferente. De uma forma que não agradava o coração de Deus. Entenda isso e eu vou finalizar. Um dia Ana muda sua oração. Ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, assim que ele desmamar, eu entrego ele em tuas mãos. Primeiro ato, você tem entregado nas mãos do Senhor? Você tem colocado nas mãos do Senhor? Ou você tem colocado as suas mãos? Segundo ato que eu quero que você pegue agora. Ana queria algo aparentemente simples, pastor. Aparentemente simples, pastor. A realização de Ana era algo aparentemente simples. Mas quando o Senhor abriu o ventre de Ana, Ele deu o melhor, pastor. Não foi um filho qualquer. Filhos de Peninas a gente não conhece, mas filho de Ana nós conhecemos. Um dos maiores profetas,
sacerdote e juiz de Israel. O que Deus tem para você pode estar demorando, mas o que Ele tem é o melhor. Sustenta, aguenta, porque Deus vai te dar o melhor. Tem um hino na harpa que está. Da outra vez que eu vim aqui também falei sobre ele. Hino 302 que diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Não esqueça isso. Você foi escolhido, amigo. Tem pessoas que por menos já teria desistido. Tem pessoas que por menos já teria jogado a toalha. A palavra do Senhor diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que escolheu a cada um de vós. Você é um escolhido. Nessa noite eu quero finalizar agradecendo a rica oportunidade que o Senhor me deu, pastor Anderson, pastor Guilherme, pastora Doris, pastora Bia e cada um de vocês que aqui estão. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês contemplem o agir de Deus nas suas vidas, o levantar de Deus na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a